pela continuidade de atos ou situações que configurem infração da ordem econômica após decisão do tribunal determinando sua cessação, bem como pelo não cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer impostas, ou pelo descumprimento de medida preventiva ou termo de compromisso de cessação previstos nesta lei. O responsável fica sujeito à multa diária fixada em valor de R$ 5.000, podendo ser aumentada em até 50 vezes, se assim recomendar a situação econômica do infrator e a gravidade da infração. Artigo 40. A recusa, omissão ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo CAD ou pela Secretaria de Acompanhamento Econômico constitui infração punível com multa diária de R$ 5.000, podendo ser aumentada em até 20 vezes, se necessário, para garantir sua eficácia em razão da situação econômica do infrator. Parágrafo 1º. O montante fixado para a multa diária de que trata o caput deste artigo constará do documento que contiver a requisição da autoridade competente. Parágrafo 2º. Compete à autoridade requisitante a aplicação da multa prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Artigo 41. A falta injustificada do representado ou de terceiro, quando intimados para prestar esclarecimentos no curso do inquérito ou processo administrativo, sujeitará o faltante a multa de R$ 500 a R$ 15.000 para cada falta, aplicada conforme sua situação econômica. Parágrafo único. A multa que se refere ao caput deste artigo será aplicada mediante auto de infração pela autoridade competente. Artigo 42. Impedir, obstruir ou de qualquer outra forma dificultar a realização de inspeção autorizada pelo plenário do tribunal, pelo conselheiro relator ou pela superintendência geral no curso do procedimento preparatório, inquérito administrativo, processo administrativo ou qualquer outro procedimento, sujeitará o inspecionado ao pagamento de multa de R$ 20.000 a R$ 400.000, conforme a situação econômica do infrator, mediante a lavratura de auto de infração pelo órgão competente. Artigo 43. A enganosidade ou a falsidade de informações, de documentos ou de declarações prestadas por qualquer pessoa ao CAD ou à Secretaria de Acompanhamento Econômico será punível com multa pecuniária no valor de R$ 5.000 a R$ 5.000.000, de acordo com a gravidade dos fatos e a situação econômica do infrator, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. Artigo 44. Aquele que prestar serviços ao CAD ou à SEAE a qualquer título e que der causa, mesmo que por mera culpa, à disseminação indevida de informação acerca de empresa coberta por sigilo, será punível com multa pecuniária de R$ 1.000 a R$ 20.000, sem prejuízo de abertura de outros procedimentos cabíveis. Parágrafo 1º. Se o autor da disseminação indevida estiver servindo o CAD em virtude de mandato ou na qualidade de procurador federal ou economista-chefe, a multa será em dobro. Parágrafo 2º. O regulamento definirá o procedimento para que uma informação seja tida como sigilosa, no âmbito do CAD e da SEAE. Artigo 45. Na aplicação das penas estabelecidas nesta lei, levar-se-á em consideração: inciso 1. A gravidade da infração. Inciso 2. A boa-fé do infrator. Inciso 3. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Inciso 4. A consumação ou não da infração. Inciso 5. O grau de lesão ou perigo de lesão, a livre concorrência, a economia nacional,
aos consumidores ou a terceiros. Inciso 6. Os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado. Inciso 7. A situação econômica do infrator. Inciso 8. A reincidência. Capítulo 4 da prescrição. Artigo 46. Prescreve em 5 anos as ações punitivas da Administração Pública Federal, direta e indireta, objetivando apurar infrações de ordem econômica, contados da data da prática do ilícito, ou, no caso da infração, permanente ou continuada, do dia em que tiver cessada a prática do ilícito. Parágrafo 1º. Interrompe a prescrição qualquer ato administrativo ou judicial que tenha por objeto a apuração da infração contra a ordem econômica mencionada no caput deste artigo, bem como a notificação ou a intimação da investigada. Parágrafo 2º. Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de cessação ou do acordo em controle de concentrações. Parágrafo 3º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Parágrafo 4º. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Capítulo 5 do direito de ação. Artigo 47. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no artigo 82 da Lei 8.078, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento da ação. Título 6. Das diversas espécies de processo administrativo. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 48. Esta lei regula os seguintes procedimentos administrativos instaurados para a prevenção, apuração e repressão de infrações à ordem econômica. Inciso 1. Procedimento preparatório de inquérito administrativo para a apuração de infrações à ordem econômica. Inciso 2. Inquérito administrativo para a apuração de infrações à ordem econômica. Inciso 3. Processo administrativo para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica. Inciso 4. Processo administrativo para análise de ato de concentração econômica. Inciso 5. Procedimento administrativo para apuração de ato de concentração econômica. Inciso 7. Inciso 6. Processo administrativo para imposição de sanções processuais incidentais. Artigo 49. O Tribunal e a Superintendência Geral assegurarão, nos procedimentos previstos nos incisos 2, 3, 4 e 6 do caput do artigo 48 desta lei, o tratamento sigiloso de documentos, informações e atos processuais necessários à elucidação dos fatos ou exigidos pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. As partes poderão requerer tratamento sigiloso de documentos ou informações, no tempo e modo definidos no regimento interno. Artigo 50. A Superintendência Geral ou o conselheiro relator poderá admitir a intervenção no processo administrativo de: inciso 1. Terceiros titulares de direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso 2. Legitimados à propositura da ação civil pública, pelos incisos 3 e 4 do artigo 82 da Lei 8.078. Artigo 51. Na tramitação dos processos no CAD serão observadas as seguintes disposições, além daquelas previstas no regimento interno.
Inciso 1. Os atos de concentração terão prioridade sobre o julgamento de outras matérias. Inciso 2. A sessão de julgamento do tribunal é pública, salvo nos casos em que for determinado tratamento sigiloso ao processo, ocasião em que as sessões serão reservadas. Inciso 3. Nas sessões de julgamento do tribunal, poderão o superintendente-geral, o economista-chefe, o procurador-chefe e as partes do processo requerer a palavra que lhes será concedida, nessa ordem, nas condições e no prazo definido pelo regimento interno, a fim de sustentarem oralmente suas razões perante o tribunal. Inciso 4. A pauta das sessões de julgamento será definida pelo presidente, que determinará sua publicação com pelo menos 120 horas de antecedência. Inciso 5. Os atos e termos serão praticados nos autos dos procedimentos enumerados no artigo 48 desta lei. Poderão ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou equivalente, nos termos das normas do CAD. Artigo 52. O cumprimento das decisões do Tribunal e de compromissos e acordos firmados nos termos desta lei poderá, a critério do Tribunal, ser fiscalizado pela Superintendência Geral, com o respectivo encaminhamento dos autos, após a decisão final do Tribunal. Parágrafo 1º. Na fase de fiscalização da execução das decisões do Tribunal, bem como do cumprimento dos compromissos e acordos firmados nos termos desta lei, poderá a Superintendência Geral valer-se de todos os poderes instrutórios que lhes são assegurados nesta lei. Parágrafo 2º. Cumprida integralmente a decisão do Tribunal ou os acordos em controle de concentrações e compromissos de cessação, a Superintendência Geral, de ofício ou por provocação do interessado, manifestar-se-á sobre seu cumprimento. Capítulo 2.